Bom, vamos convidar agora o Dimas, né? Já está aqui na sala. A gente só apresentando, pessoal, a gente está na sala aqui. O professor Davi Ferraz, que é o coordenador do grupo do BEP, que a gente tem dentro da associação, Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento. Temos o Tiago Lopes e o André Menelau também são associados e fazem parte também desse grupo. E aí, convido aí o Dimas, que está lá na Austrália, depois você pode até me corrigir, Dimas, mas são 15 anos, né, na Austrália, trabalhando com BIM, e aí dar bom dia a ele e convidar ele para poder começar a apresentação. Está com o áudio desligado, Dimas. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Então, cadê meu slide? Eu sou Dimas Menelau, eu sou BIM Manager e trabalho para uma empresa chamada Acon. Primeiro de tudo, eu gostaria de me desculpar se algumas palavras saírem em inglês, afinal são 15 anos sem pensar em palavras técnicas em português. Minha carreira nesse lado do mundo é composta em 10 anos e contando aqui na Austrália, onde é minha residência, e antes disso eu passei aproximadamente quase 5 anos na Nova Zelândia, onde basicamente desde que eu cheguei nesse lado do mundo eu tenho trabalhado com projetos. Eu sou de uma família de arquitetos e engenheiros. Meu avô, que é um artista plástico daí de Recife, foi desenhista técnico e eu tive minha formação técnica com minha tia, que se chama Vera Menelau, que é uma arquiteta de Recife. Então, depois desse tempo que eu passei em Recife para me qualificar e entender edificações, eu mudei para o sul do Brasil, onde eu trabalhei por muitos anos em Florianópolis, em empresas do sul do Brasil, e até que um dia minha paixão, que se chama surf, me tirou do Brasil e me trouxe para esse lado do mundo. Então, nesses 15 anos que eu tive envolvido nesse lado do mundo, eu tive envolvido em projetos grandes, sempre em projetos de infraestrutura. E não pense em infraestrutura como só infraestrutura em termos de construção de ruas e qualquer coisa do gênero. A parte de arquitetura basicamente entra na parte vertical e na parte de planejamento ou de landscape. Tá? Então, eu tive envolvido em projetos como Camp Barracks, que é um projeto da defesa da Austrália, né? Que é das Forças Armadas, e outros projetos de Forças Armadas eu tive envolvidos. Eu participei do Perth Children's Hospital, que é o novo hospital para as crianças no lado oeste da Austrália, numa cidade chamada Perth. Também participei do Forest Field Airport Link, que é uma linha de trem que sai da cidade e vai para o aeroporto de Perth. Isso aí foi bem divertido. Foram 17 quilômetros de linha de trem com 5 estações e 10 prédios auxiliares. Daí, 3 anos atrás, eu fui transferido de Perth para o lado de Sydney, onde eu vim ajudar a terminar um projeto chamado Sydney Light Rail, que é o trem de superfície na cidade de Sydney, que é um projeto icônico, que é um projeto onde nós tivemos que construir um trem de superfície dentro de uma cidade que já existe, e o desafio foi incrível por vários motivos. Primeiro que, voltando no tempo, na década de 50, quando a cidade foi mais urbanizada, a informação nunca foi coletada, então o uso das tecnologias que temos hoje para coletar informações em termos de infraestrutura para poder fazer o design foi crucial, e a utilização da metodologia de BIM é crucial para esse tipo de projetos. E o meu último projeto icônico foi o que eles chamam Sydney Central Station, que é a maior estação de trem da Austrália. É o principal hub para
todos os trens que saem, basicamente o marco inicial zero é aqui em Sydney, então todos os trens que saem para todos os lados da Austrália, em termos de interestadual, saem de Sydney, então tem uma importância muito grande, e o desafio desse projeto foi que é uma estação viva, uma estação que não foi fechada, e o projeto foi todo desenvolvido para a estação continuar funcionando e se construir as duas linhas novas, que é parte de um projeto gigantesco que o governo está fazendo no momento, que se chama Sydney Metro West, que eu agora faço parte da parte oeste do projeto. E, ou seja, eu vou à loucura como BIM Manager nessas coisas. Nesse papo, eu gostaria de dividir com você um pouco da minha experiência na parte prática da implementação e desenvolvimento do BEP. Algumas vezes vocês vão me escutar falar em DXP. DXP se chama Digital Engineering Execution Plan. Hoje em dia tem uma tendência muito grande de sair do nome BEP e para o nome DXP, pelo fato ser mais trendy, ser mais bonitinho, enfim, mas é a mesma coisa, então me perdoe se algumas vezes eu falar de XP, porque minha cabeça só pensa no momento dessa forma. Para os projetos, e aproveitando o gancho da apresentação da Juliana, onde ela fez uma grande cobertura do documento em geral, se você ainda não viu, depois dá um pulo no canal da BIMPE e assista a apresentação, que é uma apresentação muito boa da Juliana, onde ela abrange principalmente tudo na parte de concepção e criação do BEP. E vamos lá, para vocês já é noite, então vocês pegam uma pipoca, para alguns pegam uma cerveja e vamos botar o barco na água. Então, a Austrália é um mercado que tem implementado e utilizado o BIM, que se chama Building Information Modeling, pelo menos 5 anos como mandatório por parte do governo, e nos últimos 10 anos por parte do setor privado. Por volta da metade de 2018, o governo do estado de Nova Gales do Sul, que se chama em inglês New South Wales, publicou e começou a exigir do setor privado e fornecedores de serviço a adoção do DE, Digital Engineering Framework, que é basicamente as orientações do governo de como se deve fazer os projetos no âmbito digital, a todos os projetos da rede de infraestruturas, tais como ferrovias, aeroportos, rodovias e qualquer coisa que seja governamental. O setor de defesa, que são as Forças Armadas, já tem utilizado esse tipo de linha de trabalho desde 2016, onde todos os contratos que adotaram a modulação, todos os contratos têm que adotar a modulação em 3D e o fornecimento da data para troca, que se chama Data Exchange. E nesse caso específico, os softwares foram exigidos, tal como o Revit e o D-Rufus. O D-Rufus basicamente é um banco de dados onde vocês, arquitetos, utilizam para descrever o tipo de utilização dos quartos, né, dos rooms, e o software faz uma auditoria no model para ver se isso foi feito, e algumas vezes você pode até fazer uma automatização em termos de fazer a parte dos smart, né, de autopopulação dos elementos no model, utilizando esse tipo de software. O estado da Nova Gales do Sul é o termômetro e é o estado que precede e que dita, né, o que vai acontecer dentro da Austrália e que todos vão seguir. E as iniciativas estaduais chegam ao âmbito federal e se passam a ser uma requisição federal. Os estados como Vitória, a Austrália é dividida em 6 estados, vocês verem ali, e um distrito federal. Então, o que está em verde mais escuro é o estado de Nova Gales do Sul, New South Wales. Na parte sul vai ser o estado de Vitória, e a parte norte do verde ali é o que se chama Queensland, que é engraçado até a tradução, que é a Terra da Rainha. No lado oeste, que é aquele pedaço gigante ali, é o estado do Western Australia, que é o oeste da Austrália, que é a capital, se chama Perth. Tem o sul da Austrália e o norte da Austrália ali. Então, basicamente, Sydney não é a capital
da Austrália, se chama Canberra, mas Sydney é a capital financeira da Austrália. Então, basicamente, tudo que acontece em Sydney ou New South Wales propaga para o resto do país e até vira a parte de normas do governo, né? Então, estados como Vitória e Queensland já se alinharam para adotar as normas, os templates criados por New South Wales, onde é mandatório para todos os projetos do governo a implementação do BIM. O orçamento planejado dos 3 estados da costa leste da Austrália era de 210 bilhões de dólares, mas com o corona, esse investimento deve dobrar, deve aumentar. O governo entendeu que precisa investir não só em estradas, mas também tem que ampliar a rede hospitalar, porque aconteceu o que está acontecendo e pode acontecer de novo. Então, estão sendo mais proativos em termos disso, porque é um país jovem e pequeno, tamanho do Brasil, mas relativamente pequeno. A utilização de BIM está na frente de muitos lugares do mundo, só ficando atrás de países do norte europeu. Fato daqui ter sido uma colônia inglesa, e os ingleses amam isso aqui. O intercâmbio de tecnologia e normas é muito acentuado entre os 2 países, e as normas daqui são todas baseadas em normas inglesas e francesas, que é o ISO, e não são normas provenientes dos Estados Unidos. Os britânicos, com a criação das normas para a normatização da tecnologia digital, para projetos, criaram uma norma que se chama PAS, o PAS 1192, e que é a mãe do ISO 19650, que é uma versão mais enxuta, né, simplificada. Então, basicamente, a Inglaterra, junto com países como Suécia, Noruega, Dinamarca, eles estão muito na frente de qualquer país no mundo com relação à utilização do procedimento de BIM. Então, aqui é um lugar que tem apenas 200 e poucos anos. Então, você tem pessoas que vêm de tudo que é lugar do mundo. Eu trabalho com 90% das pessoas que eu trabalho são pessoas de algum lugar do mundo, não são da Austrália. No momento eu estou trabalhando com uma senhora da Alemanha, onde ela é muito orientada pela utilização da norma inglesa, porque ela acabou de chegar no Oriente Médio, onde eles usam também fortemente a norma inglesa. E que é bom, porque a norma basicamente ajuda que o procedimento e o processo seja de uma forma que evite problemas e o projeto funcione sem nenhum drama, né? Então vamos mudar agora, começar para o próximo passo, que é o BEP, ou DXP, que ele é contratual ou não. Então, na apresentação da Juliana, teve algumas perguntas de vocês e eu vou mais puxar essas perguntas e explicar um pouco mais, porque para escrever um BEP, a apresentação de Juliana explica tudo. E se você também pesquisar no final dessa apresentação, vou dar uns links para vocês, está tudo disponível hoje na internet, né? O que eu quero transmitir aqui mais é o que é prático, o que não é prático, o que se usa, quais são as discussões que se tem no nível de empresas, né? E com o governo. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou lendo também o Top Chat no YouTube. Vou tentar responder as perguntas da forma que eu vou apresentando aqui. Então, se quiserem fazer perguntas, por favor. Então, basicamente, essa é o desafio, né? Esse é o assunto que sempre dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça todo santo dia, porque você sempre tem que ter diferentes partes da empresa envolvendo nisso, que vão ser os project managers, que são os gerentes de projeto, advogados e normas, né? Então, basicamente, eu vejo ele de 2 formas, contratual e não contratual. Ele é contratual se o cliente tem um pré-requerimento e nesse pré-requerimento
Por exemplo, você tem o IAR, que é o requisito de informações do empregador, você tem o requisito de informações organizacional, você tem o requisito de informações do ativo, e tudo isso que vocês estão vendo ali descrito na tela são documentos que contratualmente, nesse caso, o governo, ou quem já utiliza da tecnologia já há mais tempo, já é bem avançado, ele providencia isso no pré-contrato para você. E na sua descrição do seu BEP, durante o contrato, você tem que atingir todos os requerimentos, desculpem, que vai estar descritos nesse bando de documentos que eles descrevem aqui. Ele pode, como fazer isso ser efetivo num projeto? Duas formas. O BIM Manager, que vai estar fazendo a auditoria e vai estar olhando pela parte de engenharia digital pelo seu cliente, provavelmente ele entende esses documentos. Então, quando ele receber a troca de informação que você vai ter durante o que a gente chama milestones, né, que são os estágios do projeto, ele provavelmente vai voltar com um checklist, um reporte para a organização, para o gerente de projeto da parte do cliente, falar, esses caras não estão fazendo dessa forma. Então, eles vão forçar vocês a fazerem, queira você ou não. E contratualmente, provavelmente vai ter uma cláusula lá dizendo que eles vão até segurar pagamento, como a Juliana até comentou. Acontece muito disso. E tem o não contratual. O não contratual é o cliente que vem para você e fala, eu quero um projeto BIM, mas não tem nem ideia o que ele vai fazer, o que ele quer. Então você tem um DXP ou um BEP, você escreve para dizer para o cliente o que ele vai receber. Então, está aqui. É o que você vai receber, as suas expectativas, o nível de informação, o nível de detalhes, e tudo está descrito nesse documento. Então, dessa forma, eu sempre faço essas piadas nas reuniões aqui, né? O cara paga por uma bicicleta e quer sair dirigindo uma Kawasaki Ninja, né? Porque você não dá para ele o livro de regra dizendo o que ele vai receber, é a expectativa dele. Então, para você proteger a si mesmo e a sua empresa, tenha um BEP relacionado com o projeto que você está fazendo, querendo ou não. Seja básico, basicamente vocês fazem até o nível 300, que alguns de vocês fazem construções, onde vai ser o 400, alguns de vocês fazem, eu não sei a palavra em português, mas a gente chama de as-built, que é o pós-construído. Então, esse documento basicamente diz tudo o que vai acontecer com os elementos, né? Então, vocês se protegem dessa forma. O plano mestre de entrega de informação, o penúltimo na lista, que se chama MIDP, ele basicamente te dá o nome dos elementos e do model e como vai ser o nível de detalhes. Eu sempre aconselho 300 é o pro design. Não passo de 300, porque 400 você precisa de informação do site, e 400 você precisa de informação de construção. Então, se vocês vão fazer o 400, aí você tem que fazer um appendix no seu BEP para poder cobrir como vai ser a transferência de informação do site de volta para sua empresa. Sempre se lembre, esse é um documento vivo, esse é um documento que vai sempre estar mudando para cumprir e para cobrir as alterações. E tecnologia cresce também. Então, um projeto que eu comecei há 3 anos, a gente está usando uma versão do Revit que não tinha muita coisa que a gente podia tirar dele. Hoje em dia a gente já está usando, já migrou o projeto e já tem novos requerimentos do governo. Então, isso tudo tem que ser coberto, tem que ser transferido para dentro do BEP
porque dessa forma vocês mantêm tudo em preto e branco, o que vocês vão entregar. Então, evita problemas para vocês, né? Então, no BEP, como a Juliana falou, deve ser uma coisa simples. Também acredito nisso. Tem que ser uma coisa que vai basicamente listar o que vocês vão entregar, basicamente vai listar a tecnologia que vocês vão utilizar, basicamente vai listar quem é quem no zoológico, né? O nome das pessoas que são relacionadas com o projeto. Não precisa botar todo mundo, porque como mesmo a gente sabe, o volume de troca de pessoas na engenharia ou na arquitetura é muito grande. Então, é crucial que pelo menos o Project Manager, né, que é o gerente de projeto, o B-Manager, essas pessoas que são as pessoas chaves do projeto, sejam listadas e tenham nome, porque essas pessoas basicamente têm a história do projeto, então elas podem auxiliar no futuro quando você faz a entrega do projeto. Eu tenho um costume, e já é um costume que é adotado pelas empresas, da criação de um outro documento que é anexado ao BEP, que se chama o SMP, que é o Standard Method and Procedures, que é o método de procedimentos, as normas de métodos e procedimentos, uma coisa assim do gênero, que é justamente o manual do usuário do projeto. Então, esse basicamente é um outro slide que te mostra alguns documentos que vão ser... Peraí, acho que está tendo um delayzinho aqui. Pronto. Então, vocês veem exemplos, né? Então, no seu lado esquerdo, você vê os documentos que eu recebo por parte desse cliente específico, que é o do governo, e que nesses dois documentos, que é o 203 e o 304, eles descrevem quais são as expectativas, o que eles querem da gente. Na parte superior, você verem um diagrama da minha cabeça, né? Então, como é que eu creio um BEP pré-determinado. Então, vai ter a parte da informação do Employee Information Requirement e a informação do XP, tudo isso com todo aquele pouco de informação que você precisa, qual o tipo de classificação que você vai utilizar. Se vocês estiverem usando o PAS 1192, é Uniclass. Se vocês não estiverem usando o PAS, aí vocês podem utilizar qualquer outra coisa. Pode ser Omniclass, pode ser Uniformato, pode ser um Master Formato, pode ser qualquer tipo de classificação, se for requerida. E aí, classificação tools, que se estiverem usando o Revit, é uma ferramenta que lhe ajuda muito. Se não estiverem usando o Revit, tem que entrar em um outro processo, para como fazer a população do metadata, ou da informação no módulo. E aí, se tiver que utilizar COBE para fazer o Data Exchange, você usa um COBE Tools. E no final da história, você entrega o reporte com seu módulo, que aí você entrega a visualização em 3D, com alguma da data já embutida no módulo, e você entrega também a informação, a data em spreadsheets ou no Excel formato, né? E aí vocês verem o que acontece. A Bianca, deixa eu ver aqui, Bianca, como que eu lhe respondo. Mas se a obra for usada no deve entregar em consideração as prioridades de discussão. Bom, vai depender do contrato. Então, lhe respondendo, Bianca, se nesses documentos você vê e se existem os documentos que vão ser entregues a você antes de começar o projeto, você tem que ver o que eles querem. E se eles falarem que eles querem 300 é genérico. 300 é mesa, não precisa botar o fabricante, você precisa botar o material e a geometria. Basicamente 300 é genérico. E aí a gente mais para frente vai entrar em uma outra discussão, que é a relação da família, que essa é uma discussão bem boa também. Mas é tudo contratual. Se no contrato não descreve qual vai ser o nível de detalhe, se você está fazendo 100% do detalhamento,
ou detail design que a gente chama, né? Eu pararia em 300. 300, e se você vai estar relacionado com construção, que aí você vai ter que fazer o que a gente chama shopping drawings, que são os desenhos para construção, aí você tem que definir isso no seu BEP, o 400, né, que vai ser o detalhe, como é que você vai botar a porta, o detalhe, como é que você vai botar o carpete, o detalhe que você vai botar né, a placa de gesso, não sei. Então, todo aquele detalhezinho técnico de que você tem que providenciar, isso já é parte do 400. Então, o model pode cobrir isso ou não no elemento em 3D em si, ou ele pode ser parte do PDF que você vai entregar como detalhes, né? Então, mas boa pergunta. A relação entre projetistas em obras e usuários de manutenção também vai depender do seu tipo de contrato, né? Então, se, por exemplo, meu contrato, eu não tenho envolvimento, alguns dos projetos que a gente faz, a gente não sabe quem vai ser a construtora. Então, a gente faz o projeto genérico. Então, futuramente, se a construtora voltar e fizer perguntas, a gente dá as respostas. Mas você faz de uma forma que deixa tudo genérico e uma forma que tudo é contratual, né? Então você não vai dar, você não tá, você não tem uma caridade, né? Você não tem uma empresa de caridade, você tem uma empresa, você tem que fazer dinheiro, você tem que pagar suas contas. Então tudo que não é previsto contratualmente tem que ser negociado e tem que voltar por parte deles, né? Então, a gente saiu do mundo do DXP e vamos entrar agora numa parte bem importante que se chama CDE, que é o Common Data Environment, que é onde ambiente de dados comum. Essa é a tradução ao pé da letra, né? Então, ele faz parte do PAS e ele faz parte do ISO, que a informação deve ser distribuída pelos processos de aprovação e responsabilidade por parte dos envolvidos. E, com isso, todos os arquivos a serem trocados, distribuídos, entregues, têm que passar pelo processo de aprovação e revisão dos responsáveis. Eu divido o CDI, né, em dois tipos, a depender da limitação dos softwares de autoria, que vai ser o dinâmico e o estático. Nesse caso, no lado esquerdo, é um típico exemplo de um projeto que você vai estar rodando em um monte de plataformas de autoria, né? Então, você vai ter o pacote lá da Autodesk, que funciona muito bem com o BIM 360 Docs. Você vai ter um software que é muito utilizado pela engenharia civil nesse lado do mundo, que se chama 12D, que ele realmente é superior do que o Civil 3D. E para pessoas que não têm que utilizar MicroStation, OpenRoads, eles usam o ProjectWise como onde você vai botar a informação, né? Todos os três elementos no meio, que são basicamente onde você vai armazenar informação, eles são baseados nas nuvens, que são cloud-based, né? Então, o Revit é um típico software que só funciona com BIM 360 Docs. A 2018 teve uma grande mudança. A Bentley, com o ProjectWise, conseguiu fazer com que o Revit, no Central Files do Revit, vivesse dentro do ProjectWise e funcionasse a troca de informação. E aí a gente tinha só o BIM 360 chamado Teams. Aí a Autodesk resolveu criar o que eles chamam agora BIM 360 Docs, que tem basicamente tudo dentro do BIM 360 Docs, e aí quebrou esse link do ProjectWise com o Revit. Então, se você tem um projeto feito em Revit e quer dividir esse projeto, distribuir esse projeto entre diferentes empresas, pessoas ao redor do mundo, Docs é o lugar que você tem que ir. Então, esse é o dinâmico. Esse é o work in progress, que é o lugar onde você vai ter o trabalho em progresso acontecendo. Ele não precisa ter visualização por parte do cliente, ele é basicamente interno, e daí você tem determinado um CDE, onde o cliente vai poder acessar. Então,
Tudo isso é requerido por normas. Então, ou seja, se você for auditado e não estiver fazendo, eles podem reclamar, né, ou processar. Então, o CDI mais utilizado no momento para o intercâmbio de informação, que seria o estático, é o ProjectWise. Então, o ProjectWise, você pega todos os arquivos de troca, os arquivos que a gente vai chamar de milestones, que é o arquivo dos estágios, que são arquivos que as pessoas não vão mais mudar. Então, você faz um save as, ou uma cópia do arquivo que estava lá no IP, passa por um processo de limpeza, né? É, limpa, faz o purge, deleta as vistas que você não precisa e faz o arquivo ficar bem limpinho, e aí você joga no estático. Que aí no estático, as empresas que vão estar trabalhando com você, elas podem pegar esse arquivo e fazerem o próprio Clash, o próprio arquivo de Clash deles, ou o BIM Manager já disponibiliza um que vai estar lá. Então, esse basicamente é o estático, né? Então, o CDE ele vai estar incorporado no seu BEP, mas a descrição de como usar o CDE ele deveria estar todo escrito no seu SMP, né, o Standard Meeting Procedure, porque o S, deixa eu ver qual é o próximo slide, é exatamente o Standard Meeting Procedure, daí a gente entra nessa aí. Então, o Normas, Métodos e Procedimentos, né, é basicamente o manual do usuário do projeto. Ele é criado, né, e fica ao critério do BIM Manager ou da empresa se ela quer disponibilizar isso no BEP ou não. Ele não é compulsório no BEP, porque justamente ele é a propriedade intelectual do projeto. Então, o cliente ele vai te falar qual é a expectativa dele ou qual é o requerimento dele de arquivos que ele espera que você entregue. Mas, nesse caso, o governo ele não pode ditar qual tipo de software que eu vou usar. Ele quer naquele formato, naquela data. Se o ArchiCAD salva naquele formato, naquela data para o Revit, beleza, usa ArchiCAD. Se você já usa o ArchiCAD, onde o ArchiCAD é mais barato comprar uma cópia do Revit, né? Então, depende do cliente. Tem cliente que pode ser um cliente que é um cliente de privado, que ele vai falar, não, eu quero que você use esse software e eu quero que você me dê essa versão. Então, tudo é negociável. Então, tudo isso é onde eu estresso sempre, onde antes de se assinar um contrato ou quando você recebe ou faz aplicação uma proposta de trabalho para alguém, você sempre tem que ter um BIM Manager para dar uma olhada na parte digital, para saber o que está assinando. As empresas têm pessoas em suas posições porque elas são profissionais naquele setor. Então, o meu chefe confia no meu julgamento, no que eu vou falar com relação a coisa que ele não domina. Ele não precisa dominar tudo, né? Então, eles justamente têm esse envolvimento. Então, você entra e dá a sua opinião e vê as coisas que você já vê que é contratual ou não. E uma coisa é o Standard Procedure, ele não precisa ser entregue para o cliente. Então, como parte da Bíblia, né, que vai ajudar na transição de quando você tem pessoas que vêm ajudar no projeto, quando você tem pessoas trabalhando em outro estado, em outros países, esse manual é o manual que você manda e para a pessoa entender o que ela tem que usar, como ela vai usar. Desculpem. Por exemplo, no projeto que eu estava fazendo do Sydney Metro, eu tinha 100 moduladores, ou 100 pessoas fazendo a parte de desenho de construção digital. Desses 100, 40 eram arquitetos e eu tinha equipe em 5 países.
Então, basicamente, eu não dormia muito porque eu tinha pessoas na Espanha, que são, acho que são 8 horas de diferença daqui, ou são quase 10 horas de diferença daqui. Eu tinha pessoas na África do Sul, tinha pessoas aqui na Ásia, onde são basicamente onde a gente manda muito trabalho pelo preço, né, da mão de obra. Então, em 5 países, em diferentes continentes, eu tinha pessoas trabalhando nesse projeto. Então, esse projeto quase foi 24 horas por dia. E se não fosse a gente ter um CDI, que fosse um CDI criado, o projeto utilizando o BIM360 Docs, que qualquer um em qualquer lugar do mundo pode utilizar o arquivo do Revit, e criação do SMP, a gente não teria conseguido entregar o projeto uniformemente. Então, isso vai lhe ajudar com essa integração. Se você tem uma outra empresa, muitos de vocês são empresas pequenas, mas vocês se envolvem num projeto grande, onde no Brasil a gente teve a Copa do Mundo, a gente teve as Olimpíadas, e coisas que as empresas se juntam para poder fazer o trabalho, dividir o trabalho. Essa é uma forma também de falar para uma empresa para outra como é que o projeto vai acontecer em termos da tecnologia e das normas que vão ser utilizadas. Então, ele é um manual técnico, então você vai ver que vai estar como vai criar o nome do arquivo, onde vai estar os grids, as grades, as elevações coordenadas, fica num arquivo só que a gente chama do master, né? Como utilizar os melhores procedimentos, determinados softwares. Então, é um documento vivo também, ele está sempre alterando, com a tecnologia vai se mudando, então esse documento também muda, né? Conversão de nomes dos arquivos, para vocês que ainda utilizam muito do AutoCAD, a utilização dos layers, o nome dos layers, cores dos layers, a tabela dos layers, tudo sempre ali também. A tolerância concordada para todas as disciplinas, então pensando na visualização em 3D, você sabe que você tem que botar aquele tubo ali, mas não é só o tubo, você tem a presilha, você tem um parafuso que segura o tubo na parede, então você tem aquela tolerância que você não está mostrando pelo livro de detalhe, mas você tem que cobrir aquela tolerância para poder deixar aquele espaço ali. Então, os templates das pranchas, eu acho que se chama pranchas, ou a borda com o nomezinho. Então, os templates das pranchas, como tem que ser. Também você faz o template, você tem disponível digitalmente, mas você bota ele impresso ali, né? Anotações, dimensões, abreviaturas, simbologia, tudo que vai ser utilizado no projeto, tudo tem que estar ali também. A forma da data, como ela vai ser distribuída, como é que ela vai circular, quem é quem vai receber o que, também ali. A descrição, como funciona o CDI, então, e como fazer o setup, né, dos softwares específicos. Jefferson, eu respondo essa sua pergunta um pouquinho mais para frente, que essa daí realmente é a dor de cabeça de todo mundo. Eu tenho discussão sobre parte jurídica com relação ao projeto e com relação a esse tipo de documento, basicamente todo santo dia. Mas, basicamente, para mim, de todos os documentos, em termos de praticidade e mão nas obras, o SMP, para mim, é o mais importante de todos, porque ele é o que vai fazer todo o seu time trabalhar da mesma forma. Não existe o certo ou o errado, não existe o meu jeito e o seu jeito. O que existe é uma forma de entregar. Se você chegou por lá de uma linha reta, se você chegou lá numa linha curva, não interessa. Cada pessoa tem uma forma de trabalhar, cada pessoa tem uma forma de desenvolver dentro do software, e o software, dependendo do qual que seja ele tem várias formas de chegarem lá. Então, não é eu sendo um ditador falando para todo mundo ter que seguir, que tem que usar clicando daquele jeito. Não, ele de repente tem um atalho aqui que faça mais rápido, mas me entregue, tenha um resultado da forma que eu preciso, né? E também eu descrevo no SMP o que eu vou fazer de auditoria, né? Eu faço muita auditoria para
nos, nos módulos que estão em progresso, porque aí já me ajuda antes de eu mandar isso. Vocês todos nessa ligação estão mais do que acostumados, que tudo acontece de última hora. Então, eu cansei disso. Então, o que eu faço? Eu já sou mais proativo. Eu já faço auditoria e deixo tudo 80% do meu lado como BIM Manager pronto, e esses 20% que faltam, são quando eu pulo dentro e, e perco minha noite e trabalho mais horas que eu deveria, mas eu não deixo tudo para o último minuto. Então, planejamento é a base de tudo. Então, planeje, faça auditorias, limpe os módulos, faça os push, porque vocês estão trocando informação. Se tem coisa que você botou lá, você não quer que o cliente veja ou quem está trabalhando com você veja, acaba de usar, limpe. Tudo isso vai estar listado nesse documento. E para mim, esse documento é realmente o documento que é o mais importante de todos, né? Vamos agora pular para o nosso querido regras, normas. Você vê que um lado esquerdo da sua tela está bem ocupado, né? E o lado direito da sua tela está mais limpinho. Então, qual das duas eu vou adotar para o meu projeto? Se o cliente não descrever no pré-contato, vai ser a norma inglesa ou vai ser a norma francesa, que é a norma internacional, que foi criada no final de 2018, início de 2019. A inglesa vai ser mais completa. A inglesa vai ter tudo, tudo que você precisar. Vai te forçar também a falar inglês, vai te forçar a ler inglês. Google Translate te ajuda também em muitas coisas, né? Mas a inglesa cobre tudo, 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 tudo. Do protocolo de troca de informação entre empresas, como é, fazer seu projeto na parte digital. Foi criada em 2006, aproximadamente, para justamente simplificar e fazer a norma, o standard dentro da Inglaterra dos projetos. E isso aí já foi adotado no CV, né, que já é uma norma que já tem basicamente a primeira ali em cima de 2007, né, já tem o que? Seus 13 anos. Então, fica aí o tempo de amadurecimento que já tem a visão da Inglaterra. Né? Essa é a norma oficial de 13 anos, que antes disso já deveria ter mais uns 2 ou 3 anos de desenvolvimento, ou seja, 15 anos já que isso já acontece, tá aí, né? Então, o que aconteceu é que muitos países não querem adotar o jeito inglês de ser. Então, a França, que controla a ISO, é, pegou parte da norma inglesa e simplificou, fez de uma forma mais genérica. Então, na norma inglesa, você é obrigado a usar Uniclass. Na norma francesa ou na ISO, você não é obrigado a usar nenhuma classificação, não está descrita. Na norma inglesa, você deveria estar desenvolvendo o COBE, que na real, COBE foi desenvolvido pelas Forças Armadas Americanas, ou seja, já tem um intercâmbio aí, mas enfim, deixa quieto o COBE ali. COBE para mim, é uma coisa que só se usa se você realmente tem que usar. Então, na norma francesa, na ISO, não tem, é bem aberto. Então, a, dá sono, né? Eu sei que você já está tarde para vocês, mas fica aí que tem mais. Tem o apêndice 3 e 4 da ISO que vai ser lançado até o final desse ano. Ele já foi escrito, a parte toda já está rascunhado, já está para ser lançado. E nesse vai ser justamente, vão cobrir a parte de classificação e de alguns outros aspectos que eu dou uma lida meio por cima, mas agora também não lembro. Mas basicamente, se desculpem, se eu tiver que adotar uma norma não descrita pelo cliente, eu vou pela ISO. Se o cliente for um cliente que é mais exigente e ele exigir uma norma, você vai pelo PAS. A ISO vai deixar você fazer, você tem que ter o CDI, você tem que escrever o BEP também, e você tem os documentos que você entrar na ISO, você vê o que você tem que criar. Mas basicamente,
a ISO vai ser mais flexível do que a norma inglesa. Bianca, verificação de normas, tenho agora uma linha aqui, que vai ser o seguinte: tem a verificação de normas por parte do técnicas pelo projetista, que vão ser as normas locais, e tem a parte de normas pela parte do desenhista ou do técnico, que vai ser as normas de requerimentos de desenho. Então, essa também é uma outra discussão que eu tive até essa discussão internamente ontem, que a gente está desenvolvendo um software para poder fazer a validação do design e a validação da data do design. Então, se você não tem nada e precisa de alguma coisa para lhe ajudar, o Solibri é a ferramenta que eu iria. Eu não iria para Navisworks. Navisworks é uma ferramenta muito boa para visualização e para ver as coisas e mexer nas coisas, mas ele é muito genérico. O Solibri, ele vai te dar a capacitação de criar esse tipo de validação e de check que você precise nesse caso, né? É muito específico, mas se tiver que escolher uma ferramenta, eu iria para o Solibri, não iria para o Navisworks fazer esse tipo de trabalho. Inclusive, o governo daqui já avisou ao marketing local, né, que eles estão desenvolvendo dentro do Solibri esse tipo de ferramenta para poder fazer a verificação independente do projeto, não só tecnicamente da parte de desenho de modulação, mas também da validação da data. Ou seja, aquilo que você escreveu naquele PDF, daquele Word document lá, dizendo que vamos sair da caixinha aqui. O nível de lux que vai ter naquela mesa vai ser tal. Se não tiver no módulo, se não tiver se tem uma descrição, você não pode validar o módulo. Então, eles agora estão começando a cruzar a referência. Então, o que você fala tecnicamente, que aquela coluna no seu relatório que vai suportar blá, 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 se aquela coluna não tiver aquela mesma informação no módulo, você já não tem a validação da data. Então, isso aí já é uma discussão que está acontecendo já tem um tempo. Você pode escrever. O problema do Dynamo é outra discussão também que eu sempre entro. O problema do Dynamo é você cria suas rotinas, você cria seus scripts, mas se você passar isso para alguém que não tiver o mesmo conhecimento que você, essa pessoa vai ter problema, vai lhe dar mais dor de cabeça para poder fazer isso acontecer. Então a gente tem a filosofia que é qualquer metodologia que você adote que seja mais simples possível, que qualquer um possa utilizar. Qualquer um. Porque se você está doente e não vem trabalhar, o Covid está aí, então não sei quantos de vocês estão trabalhando em casa, não pode aparecer no escritório. Alguém que estiver lá precisa fazer isso acontecer. Se você botar tudo no Dynamo, e o Dynamo tem seus problemas, tem suas dores de cabeça, então você não está ajudando o seu processo, você está criando mais trabalho para você. Então simplifique seu trabalho. Procure fazer de uma forma que qualquer um possa utilizar. Famílias. Essa daí é uma discussão também muito boa. Os direitos e propriedade intelectual. A propriedade intelectual da família é você. É você que está nessa ligação. É você que pode refazer a família. É você que pode recriar a família. É a propriedade intelectual. Aquela família em 3D que você está vendo ali, não é nada. É uma família em 3D que tem um volume, uma volumetria que você vai botar ali e para marcar um lugar, e era isso, né? Então, não se apeguem tanto a isso. Então, tem muita discussão com relação a isso. O primeiro de tudo é contratual. Se o seu contrato fala que você tem que entregar o módulo nativo, com toda a informação, por isso que eu estava falando da questão da validação de data, você tem que ter aquela família para estar ali limpinha, né? Para poder atingir o que você quer. Então, a maioria dos projetos
que a gente desenvolve é o nível 300, ou seja, é genérico. É o volume, a volumetria, né? Voltando ao old school aqui, né? O X, Y, Z, né? 3D, e a data que vem com ela. Então, essa data não precisa descrever quem é o fabricante, qual é o preço, não precisa nada disso. Nada disso. O que você precisa descrever é uma cadeira, é uma mesa, é uma luz. Na luz, se você precisa dar o lux, você tem o AIS file, né, que é o arquivo de fotometria que você associa com a luz. Isso está disponível para todos os fabricantes, mas você não precisa descrever que é um fabricante. Então, para evitar dores de cabeça, e como é que você sabe disso? Antes de você assinar o contrato, né, você já sabe qual vai ser o requerimento do seu cliente, né? Então, até escrevi aqui nas minhas notas, né? Tudo é contratual, significa que o contrato vai ditar as regras do desenvolvimento dos seus módulos e do projeto. Por isso que é importante o envolvimento do B-Manager, ou projetista líder, nas cláusulas contratuais e nas orientações relativas ao desenvolvimento e entrega do projeto. Então, eu sendo B-Manager, lendo o contrato, já vendo que eu vou ter que entregar as famílias, por que eu vou abrir aquele pote de ouro que eu tenho na minha empresa para entregar alguma coisa que eu não quero entregar? Não, pega o genérico, a gente chama out of the box, que é justamente as famílias que já vêm com o software, né? Vem com o Revit, vem com o ArchiCAD. Essas famílias, elas já fazem o trabalho. Agora, se tem alguma coisa específica para aquele projeto, aí sim você altera uma coisa ali, acrescenta mais informação, mas você entrega justamente as famílias genéricas. Então você só faz a adequação para o projeto das coisas que são necessárias. Então, se vai botar uma mesa e você não está fazendo interior de design, você só quer marcar o perímetro da mesa, bota uma mesa ali. E aí, quando o cara for o interior design que vai fazer, o que é o decorador, ele vai lá e vai botar a mesa com o que ele escolheu, do fabricante que ele escolheu, mas também já não é um problema seu. Seu problema é marcar, delimitar com relação ao espaço, né? Então, para evitar vocês estarem estressados que alguém vai pegar a sua família. Hoje em dia, a internet está aí, todo mundo tem tudo que é todo mundo. E uma coisa que é básica no Brasil, uma coisa que é verídica no Brasil, é software muito caro no Brasil. A maioria das cópias do software que você tem no Brasil são ilegais. Ou seja, você não vai conseguir processar alguém porque pegou sua família. As empresas de fabricantes de software já não processam ninguém porque está todo mundo usando software pirata. Então, como é que você acha que você vai pegar a sua família de volta? Então, não use. Se aquela família que você construiu com tanto carinho, tanto amor, que faz todas as presepadas e piruetas que você precisa e não quer dar para alguém, não use. Pega uma genérica, bota a informação, a data que precisa estar dentro da família que seja necessário, compatível com o seu contrato, e daí manda para fora, porque é uma informação que vai estar lá em espaço físico, onde você pode rolar, pode fazer o clash, né? Você vai fazer a física dos elementos, não pode estar no mesmo lugar, e a data, se alguém estiver tirando a metadata disso, quantitativo, material, tá tudo também lá, mas não precisa dar todas as coisas, né? Bonitas, né? O BIM Manager já sabe qual tipo de obrigatoriedade do contrato, irá redigir dentro no BEP, né? Ou no XP, voltando para a entrega. Com isso, na frente de tudo, você já sabe obrigatoriamente que é a entrega do módulo nativo com sua biblioteca. Então, já está lá. Lembre-se sempre que o contrato, que o cliente está pagando por isso, ou seja, tudo desenvolvido durante o projeto, BEP, famílias, templates, são parte do produto final e o cliente tem direito dessa informação e do modelo, queira você ou não. Ele está lhe pagando para isso, é dele. Então, muitas coisas que eu faço, que eu escrevo que vai para o cliente, não é meu não, é do cliente. Está lá meu nome, mas não é meu, é do cliente, né? Aí agora vocês vão me perguntar, como assim? Vou entregar minhas coisas de mão beijada para serem utilizadas no futuro de outros projetos? Não. Veja bem, você não estará no seu BEP
você, ou no seu contrato, para ser melhor, você vai redigir uma cláusula, que nessa cláusula diz que toda informação produzida, entregue, que sejam apenas de uso nesse projeto em específico, e se for usado em outro projeto, é uma quebra contratual. Então você aí já protege a sua propriedade intelectual, como eu falei. Não é o objeto, é você. Você pode refazer aquilo ali 10 vezes. O objeto ali, alguém copia, não sabe as coisinhas que você botou ali atrás e como utilizar. Vai quebrar, não vai poder refazer o que você fez, né? Esse é um dos assuntos mais chatos e complicados, pelo fato de você precisar de um grupo de pessoas para fazer isso acontecer. Advogados para escrever contrato, gerente, o projetista líder. Meu conselho, como falei, usa o que vem da caixa e adequa ele para o projeto que você precise. Que aí a gente vai chegar na parte de estandarização do projeto, né? Emanuel, eu acho que esse nome se chama Emanuel. Você documenta tudo isso no BEP. Tudo que eu estou falando, ele tem que ser cobrido no BEP e o BEP vai ser ligado com o seu contrato. Então, para ser tudo contratual, é tudo relacionado com BEP. Só o SMP, né, que é as normas, procedimentos e processo, que ele não é contratual. Ele é um documento interno seu para sua ajuda no desenvolvimento do projeto, para que não tenha problemas no futuro, né? Então, a FC, prós e contras. O 3 by 2, o 3 por 2, né? Você vê ali que é a geometria e a data no seu lado esquerdo, que é a geometria em 3D, que é o 3, e o 2, que é a data, né? Que é a informação, que é o AFC, e aí vai para as aplicações de BIM, né? Então, o AFC, ele é muito poderoso, né? Ele é um arquivo de troca que ele é muito poderoso. Só que ele é um arquivo de troca que vai lhe criar alguns problemas. Começar pelo PRO, que são dois PRO, eu vejo nisso, né? Que é o fácil do intercâmbio do arquivo, né? Qualquer plataforma lê o arquivo basicamente. Então, é um arquivo que está ali, terminou o projeto, botou na FC, manda para fora, beleza, funciona. Só que aí os contras, né? Os contras são bastantes. O mapeamento dos elementos para exportação, aí você vê no meio ali aquela coluna ali cheia de texto, e no lado direito ali como você tem que mapear no Revit para entender os elementos que vêm, né, de outros softwares. Triangulação, então se você faz uma superfície e essa superfície tem relevo, então vai aparecer um monte de triângulozinhos, então essa triangulação não faz uma uniformidade, é terrível e é chato para consertar isso, né? A gente está falando muito de normas, a gente está falando muito de entrega utilizando normas novas que exige isso e aquilo, e de metadata. O UFC, por exemplo, ele não lhe dá a oportunidade de adicionar informação no arquivo. Se você não gerou ele no arquivo original, você não pode adicionar. Em cima disso, alguns softwares não leem a informação que você adicionou no UFC, que realmente é um pé no saco, desculpe o termo, dá dor de cabeça. Muitos de vocês usam produtos da Autodesk, então ele tem uma limitação grande com produtos da Autodesk, principalmente com Navisworks. Eu tenho um exemplo típico que é a gente faz a caixa de inspeção com os canos saindo dessa caixa de inspeção, feito num 12D, por exemplo, e traz para dentro do Navisworks. E quando chega lá, em vez de mostrar os 4 canos saindo da caixa de inspeção, só mostra um cano, mas na real tem 4 canos. Então ele perde informação durante o processo de troca, né? Então
o que você lê do EFC no Celibre é uma coisa, e que você lê desse EFC no Navisworks é outra coisa. Então, a forma de compatibilização também, se você vai utilizar um ou outro desse software, também determina se você vai querer muito AFC. Se eu for para Navisworks, não vou querer muito AFC. Se eu for para o Celibre, tô de boa, Celibre é muito bom para isso, né? Há problema também que se chama o nível de detalhe, né? Que é o LOD, que é o Level of Detail, ou Level of Development, whatever, sei lá como é que vocês querem chamar. Ele restringe isso, porque o que acontece é o nível de detalhe é um arquivo, é uma forma contínua daquele elemento estar progredindo e se adaptando e absorvendo informação durante a vida do projeto. Então, quando você começou o projeto com o nível de detalhe 300 e vai terminar ele no 500, aquele elemento em 300, ele vai começar a receber informações durante o processo do 400 até chegar ao 500. 500 não é a entrega, né? Então, o 400 é a informação da construção. Então, vai ser o dia que foi construído, o dia que foi instalado, toda a parte de garantia, né? Quem fez, aonde fez, quem é o fabricante. Então, toda essa informação tem que ser anexada naquele elemento. Então, se você não tem um arquivo nativo e só tem o EFC, alguém terminou a parte do projeto, saiu do projeto, te deu o EFC, acabou, terminou meu contrato, vou embora. E você não tem aquele EFC, você não tem como inserir essa informação naquele EFC. Então, o EFC vai ter formas de você conseguir adicionar data, vai lhe dar uma dor de cabeça, mas basicamente fica rígido o processo de crescimento do nível de informação que você tem que desenvolver no UFC. Então, isso aí é aquilo, pensa bem como você vai adotar e das formas que você vai adotar o UFC, e que ele, como vai ser a história da vida dele durante o seu projeto. Então, se ele não vai ser mais trocado, é aquilo ali, acabou, pronto, traz ele, mas cuidado, topografia, canos, calçada, essas coisas, elementos que tem uma triangulação um pouco mais complicada, ele não gosta. Aí você vai me falar o UFC 4x4, o UFC 4, ele ainda não é bom. Ele ainda está sujeito a desenvolvimento. Então, voltamos sempre para o 3x2, né? Então, esse é o básico da indústria, né? Então, agora na tela vocês verem o que é se usa muito o BeamTrack e o Revisito. São duas plataformas de colaboração baseada na web e capacita que sua equipe com melhores fluxos de trabalho e coordenação. Esses softwares fornecem um hub central para informação e coordenação para um projeto de construção e de fácil acesso, pode ser acessado por qualquer um, em qualquer momento, qualquer lugar, pelo desktop, pelo seu telefone, pelo tablet. Ele tem um gráfico que te ajuda a entender o desempenho, então tem todos as pie charts, né, todo o gráfico para você ver as coisas, e também ele suporta a FC muito bem. A BIM 360 da Autodesk está também com a solução para competir com esses dois aí, mas basicamente no mercado esses são os dois mais fortes. Basicamente você pega a sua FC, joga dentro de um software, faz o Clash Detection, e from this Clash Detection você usa esses dois softwares dentro do seu software, né, o Celibre ou Navisworks, e dita quem é responsável pelo quê e o que ele tem que fazer para consertar aquele problema nos módulos, que aí também faz parte da auditoria, e aí você bota as pessoas responsáveis para poder corrigir, e isso aí é o track, como você traça a história do projeto e a história dos problemas do projeto, e quem é responsável. Então, nós já fomos auditados com relação se a gente está utilizando as normas internacionais como o PAS
da forma correta, isso também faz parte do PaaS, porque isso daí ele prova para o seu cliente que todos os problemas que você teve no planejamento, no desenvolvimento do seu projeto, eles foram, eles foram direcionados para os responsáveis e ser responsáveis tiveram que agir. Então não tem essa, eu não sabia, não existe. Aqui, ó, mando direto para você a notificação, você tem que agir e eu, como BIM Manager, vou enforçar que isso aconteça. Então você também tem um trabalho de polícia nessa história, né? Que é chato, mas é divertido. Emanuel, o SMP ele é interno. Você entrega ele para o seu cliente se você quiser. É uma opção sua. Então ele não é obrigatório ser entregue. Oh, desculpe, já tem 1 hora que eu estou aqui. Então, rapidinho. Os Ds, então, como eu já expliquei, o 4D e o 5D, eles já estão sendo feitos na criação do módulo em 3D que você já fez usando qualquer software em 3D. Então, depende de vocês como vocês vão utilizar a informação. Então, se a informação está ali disponível, é um clique você tem um schedule no Revit. É um clique você tem um schedule, desse schedule leva para o Excel e a utilização é com vocês, né? Então, não pensem nos Ds, 4D ou 5D como uma coisa absurda. Pense numa coisa que você já está fazendo a partir do momento que você já está modulando em 3D. A informação está toda disponível. É com vocês como vai ser utilizada. Templates e manutenção. Eu sou totalmente favorável à criação de templates. Templates ajuda a salvar tempo e ajuda vocês a unificar a forma de fazer os seus projetos, né? Então, se você vai escrever um BEP toda vez e começar do zero, você vai gastar de 60 a 100 horas. Se você já tem um template já está pré-determinado, você gasta de 20, 30 horas. Então, é só fazer as matemáticas, né? A biblioteca, você já tem a biblioteca básica, como eu sugeri, da Autodesk ali disponível. Você já tem um Revit template criado para o seu cliente. E o seu SMP, né? Ele já está ali criado de uma forma que ele é o seu básico que você vai fazer para qualquer projeto. Você adapta para o projeto se tiver alguma coisa que requerida especial. E o seu pré-contrato e o pós-contrato BEP, que você vai ter disponível, né? Só tem que trocar e botar o nome do cliente e as informações necessárias. Então, essas são as imagens de alguns projetos que eu tive envolvidos, né? Então, estrutura linear é basicamente rua, rodovia e qualquer coisa de quadro A a B. E a estrutura vertical, que é a estrutura predial, como vocês mesmos já trabalham, que é o prédio, né? Então, quando você vai do predial para o linear, que é uma coisa bem importante da integração do projeto, né? Que você constrói um prédio, você tem que ligar ele de volta para a rede, né? A rede elétrica, a rede de água, a rede de tudo. Vocês não têm noção do tamanho do espaguete bolonhesa que está debaixo da terra. Então, isso aí é vendo de baixo para cima. Então, onde está esse cinza ali em cima é o chão e tem isso tudo de serviços embaixo, onde vai passar os pilares, vai passar a fundação dos seus projetos, os canos d'água. Então, é realmente um mundo que existe debaixo da terra que, se não for feito o projeto com esse nível em 3D, vocês não vão conseguir ver isso e não tem como fazer o projeto ser possível, né? Então, para terminar, eu só vou falar rapidamente do mercado brasileiro, né, que vocês têm uma oportunidade de ouro de se ajustarem e de entenderem. Para mim, o que vocês veem na tela explica tudo por si mesmo, né? Onde está ali de vermelho, se você faz agora
o módulo virtual, comparação que está em verde, né? Você vê que a alteração do design com o custo, que é o X que vai fazer assim, o custo da alteração do design durante a habilitação antes da construção, você tem um custo bem menor da alteração do design, se for feito inicialmente, na forma virtual. Se você voltar para o método antigo, que é o método que ainda se usa, ou seja, toda vez que você troca alguma coisa durante a construção, você tem um custo maior. Então, essa curva basicamente se fala por si mesmo, que a adoção do BIM é beneficial para todos, não só para vocês como profissionais, mas como seu cliente também, que no final do dia ele vai ter um produto que ele vai saber, já sabe, né, o que vai acontecer no projeto. Eu deixo para vocês o que eu chamo de bonus track, aquela musiquinha que tem sempre no final do disco, né? Então são os links para mim que eu vejo que são links que podem ajudar vocês. Aí eu vou deixar essa apresentação disponível, eu vou passar isso para o Kleber passa para todos de vocês. Então vocês dão uma olhada nesses links, são links que vão lhe ajudar. Principalmente o primeiro, que vocês podem, os templates deles são completos, infelizmente são em inglês, mas são completos, tem tudo o que vocês precisam. Então eu pegaria os primeiros links. E acho que 1 hora é pouco, né? Você pode ver que tem muito para falar desse assunto. É um assunto que realmente eu passo horas aqui. É isso aí, Dimas. Obrigado. É o que eu costumo dizer, né? Desde as primeiras reuniões que a gente fez, ainda quando não era associação, mas só um grupo de profissionais, a gente saía de meia-noite ou mais, né? Das salas de reuniões. Isso presencial, online aí nem se fala, né? A coisa tende a seguir mais. Mas aí a gente tem essa limitação do tempo da live, né? Que a gente procura fazer entre 1 hora e 1 hora e meia. E vamos abrir aí, né? Tem algumas perguntas que a gente tem aqui, algumas você já respondeu. E aí a gente podia dar uma checada aqui. A Bianca fez bastante pergunta aqui. Vamos só dar uma olhada aqui em uma das que você não chegou a responder. A Bianca tem uma, que é relacionada com template. Template auxilia, assim, o template é a padronização, né? Então, a gente falou tanto em padrão, o template é o reflexo da padronização. Então, o template ele é criado para lhe salvar o tempo e para lhe salvar o custo, né? Então, se você está padronizando já todo o seu projeto, seu escritório para seguir uma norma, o template é o reflexo, e isso vai lhe ajudar. Então, o governo brasileiro tem que ser mais claro, né? Ou vocês têm que educar, porque uma coisa que é básica é o privado educa o federal. O federal não gosta de gastar dinheiro no privado, no desenvolvimento disso. Então, eles estão esperando vocês, com essa iniciativa que vocês têm, de fazer a coisa acontecer, fazer o produto, e daí eles tiram de vocês e adotam para o federal. Qualquer governo, qualquer parte do mundo faz isso. É o que eles fazem. Porque assim, eles evitam gastar muito dinheiro e as empresas privadas, como a Aecon, eles têm o dinheiro para manter pessoas caras e pessoas... A Aecon tem mais de 10 mil funcionários no mundo, a gente tem escritório no Brasil, eu não sabia. E nós somos as pessoas que ajudamos a mudar a tendência no mercado. E aí eles pegam isso da gente e adotam e enforçam, né? Então, voltando àquela questão do professor Davi, o 4D, que o governo brasileiro vê para ser feito daqui a alguns anos, o 4D está aí. Não tem nada que impeça você de imprimir um quantitativo do seu projeto, que já está todo feito em 3D, e botar numa planilha e você sabe,
o volume, já sabe o material, a quantidade. Matemática simples, né? Então, é a iniciativa de vocês que vai mudar o mercado. E a tendência de vocês é adotar um padrão, uma norma. Se adotarem a britânica, vocês já estão adotando um tipo de classificação. Se vocês adotarem a internacional, vão estar adotando outro tipo de classificação. E isso tudo você já incorpora no seu template, já deixa preparado para ir, né? Então, é um investimento inicial. Muitas empresas pensam que é perda. Eu discordo e brigo com isso. É um investimento inicial, que é um investimento que você no futuro verá que o gasto inicial que você fez para criar aquilo, ele retornará o dobro para você. Porque você, como mesmo o exemplo, né, vai começar um BEP do zero, vai gastar de 60 a 100 horas. Já tem um template certinho ali, é 20, 30 horas. Pô, matemática simples. Bom, Dimas, eu acho que é isso. Assim, eu queria convidar você, né? Até falei no início da sala aí, para participar da sala lá com os associados que fazem parte do grupo do BEP, né? Que faz parte do grupo de pesquisa e desenvolvimento do BEP. Eu acho que o pessoal lá tem algumas dúvidas. E aí queria deixar o convite aqui para o pessoal que participou, agradecer a participação do pessoal aqui na live, no YouTube, as perguntas, e convidar o pessoal a participar também da BIMPE, né? A gente está trazendo esse momento de trazer profissionais até de fora para a gente poder trabalhar um pouco sobre o que está acontecendo fora do Brasil. Até estava conversando hoje à tarde com o João Tatrai, ele e o Max, onde a gente vai trazer um pouco dessa questão da interoperabilidade. Ele está na Grapsoft atendendo clientes globais, então são várias dúvidas que a gente tem aqui e em outros lugares do mundo também, né? Outros locais. E aí isso é importante para a gente está trazendo essa experiência de fora para os profissionais aqui de Pernambuco. Max está aqui na sala também, se Max quer dar alguma palavra aí, Max. Só um ponto antes de vocês passarem para a sala privada. Para as perguntas que eu não respondi, fiquem à vontade de me acessar pelo LinkedIn e eu não me importo de responder e de trocar uma ideia com vocês. Eu estou aqui para ajudar. Qualquer coisa que vocês precisem que seja viável, por favor, só entrar em contato pelo LinkedIn. E eu estou mais do que feliz de responder. Bianca, o Aleska e o Emanuel, precisarem, entra em contato pelo LinkedIn que eu estou mais do que feliz de responder vocês. Ótimo. Max, alguma palavra ou a gente pode ir para... Não, só parabenizar pela palestra do Dimas, eu acho que foi excelente, muito elucidativa. Eu acho que nesses dois momentos agora que a BIMPE, esses dois eventos que a BIMPE organizou, deu para, pelo menos quem assistir esses dois vídeos vai ter uma ideia muito clara do que é o BEP e como é que está sendo o processo de implementação BEP. Então, eu parabenizo o palestrante, parabenizo a associação pelo evento e eu acho que é só isso. Bom, então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. E aí vamos seguir lá para a sala no privado e convidar o pessoal que assistiu aí a participar lá da BIMPE, ok? Até mais, até a próxima. Daqui a 15 dias a gente tem com o Wilbert a apresentação de orçamento. Eu acho que considero o Wilbert um profissional referência aqui no Brasil já. Ele é pernambucano, recente, mas a gente já considera ele até referência no Brasil. Eu sou pernambucano também, viu? Sabemos disso. Muito bom saber que Pernambuco está aí para o mundo, né? Eu não tenho mais o sotaque não, mas fui nascido no Hospital Português na Ilha do Retiro, hein? Deu para ver pela veste escrita ali. Olha o Nacélio aí, entrando na sala. Abraço aí, Nacélio. Sempre bom você ter sua participação aqui com a gente também. Então é isso. Vou encerrar aqui a transmissão, tá? E a gente segue na sala. Até mais. Ok, até mais.